Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo em realização do estágio supervisionado obrigatório híbrido por extensão. Por extensão, porque é um braço da universidade que vai até a comunidade e oferece algo relevante. Eu sou Ana Carolina, aluna do curso de licenciatura em Pedagogia, realizado pela Uninter na modalidade à distância. Meu polo de apoio presencial fica no Shopping Venâncio 2000, em Brasília, Distrito Federal. Para esse projeto, eu escolhi o tema Educação e Cidadania. Esse é o 7º vídeo e nesse primeiro momento eu gostaria de fazer uma síntese do que nós falamos em cada um dos vídeos. No primeiro vídeo eu começo me apresentando, falando um pouco mais sobre mim, qual a minha relação com a educação, qual a minha experiência profissional na área, como que eu vim parar nessa jornada, nessa caminhada de amor, né, que é trabalhar com a educação, uma área que não é valorizada profissionalmente, não é bem remunerada, uma área que muitas vezes faltam recursos para o melhor desempenho da profissão, mas que é uma área que realmente a gente exerce movido por amor. Depois de me apresentar, nós vimos um pouco sobre a história da educação. Percebemos que ela vai se transformando ao longo do tempo, ao longo dos anos, ao longo dos acontecimentos históricos, sociais, políticos e econômicos em que ela vai se passando. Vimos um pouco sobre a relação de educação e trabalho, vimos também sobre a importância de considerar o contexto social para uma educação de qualidade. Levei vocês para conhecer meu polo de apoio presencial, que por conta da pandemia as atividades estão restritas ao ambiente virtual de aprendizagem. A minha modalidade me permite visitar o polo sempre que achar necessário, para utilizar o laboratório de informática, a própria biblioteca, para sanar umas dúvidas, para realização de trabalhos, apresentação de trabalhos, para realização de provas, para participação de seminários, mas por conta da pandemia, essas atividades foram suspensas. Inclusive, as avaliações, elas acontecem também no ambiente virtual, por intermédio de videoconferência. Então, é necessário ter uma webcam para poder realizar as avaliações. Mas eu levei vocês para conhecer o meu polo de apoio presencial, para que, movidos pela esperança, de vacina, esperança de dias melhores, as coisas possam retomar, as suas normalidades. Enquanto isso não acontece, nós podemos nos utilizar das ferramentas tecnológicas para aprimorar o nosso conhecimento, Então, eu tive o prazer de levar vocês para conhecer, talvez para também te estimular, te incentivar, te encorajar a investir mais em você, investir mais na sua formação profissional e se adaptar para esse normal temporário, vamos dizer assim. Tive também o privilégio no primeiro vídeo de entrevistar uma das tutoras do polo de apoio presencial e também compartilhei com vocês o projeto de solidariedade que o meu polo realiza anualmente. Inclusive, se você quiser contribuir, você ainda pode contribuir na arrecadação de materiais para doação no lar de idosos. Então, se você quer obter mais informação, volte lá no primeiro vídeo, que no bloco de informações você vai ter todas as informações de como ainda você pode fazer sua doação, como ainda você pode colaborar com esse movimento em solidariedade. No segundo vídeo, eu tive o privilégio de entrevistar uma profissional na área do serviço social, onde nós pudemos conversar um pouco
sobre direitos sociais, políticas públicas, seguridade social. Falamos sobre a importância da união, né? A importância da união da sociedade, da iniciativa privada e do poder público. A importância de se trabalharem juntos para desenvolver uma sociedade mais humanizada, justa e colaborativa para um mundo melhor. Falamos também sobre a importância de se conhecer as políticas públicas, as políticas sociais, de seguridade social, os direitos humanos, para também exercermos a nossa cidadania, né? Para exigirmos os nossos direitos e também para exercermos os nossos deveres. No terceiro vídeo, eu comecei a falar sobre cidadania ambiental, como a nossa relação com a natureza pode impactar nas gerações presentes e futuras. Refletimos sobre as visões antropocêntrica e biocêntrica em relação ao meio ambiente. Eu contei a história de alguns moradores em Aparecida de Goiânia que estão transformando a comunidade em que estão inseridos, plantando sementes, plantando cidadania, plantando exemplo, plantando inspiração e esperança de um mundo melhor. No terceiro vídeo também falamos sobre responsabilidade social. Vimos que o poder da degradação e o poder da conservação está nas nossas mãos e que a relação com o meio ambiente vai determinar a qualidade de vida que teremos das gerações atuais e das gerações futuras. No quarto vídeo, ainda dentro dessa temática, nós falamos um pouco sobre agricultura urbana, os movimentos que o Distrito Federal está fazendo em direção a isso. Fui conhecer, né? Levei vocês também junto comigo nessa experiência para conhecer uma horta comunitária que há 3 anos procura implementar a sustentabilidade, falando de qualidade de vida, educação ambiental, reciclagem, utilizando a horta também como um momento de terapia, de socialização, refletindo sobre como podemos encontrar o equilíbrio do que precisamos consumir e o que a natureza pode oferecer. Também vimos uma aula de como começar a plantar, refletimos sobre a importância de desenvolver o pensamento, uma visão biocêntrica em relação à natureza, onde o homem e a natureza caminham juntos com o objetivo de cuidar, recuperar e melhorar o nosso meio ambiente. No quinto vídeo, eu contei a história de uma professora que marcou a minha infância com o objetivo de começarmos a pensar na prática pedagógica quando se fala em educação e cidadania. Refletimos sobre o que diferencia um professor do outro, a importância de se considerar didática no ensino e aprendizagem, conceitualizamos didática moderna, refletimos sobre a formação integral do aluno, vimos a história da didática no Brasil, refletimos que o professor encontra em sua turma a forma de organizar sua didática, a forma de organizar sua aula, a forma de organizar o seu ensino e aprendizagem. No sexto vídeo, começamos a pensar na escola como uma ferramenta de transformação social. Falamos sobre o conceito de cultura e como o entendimento sobre ela pode nos auxiliar na relação com os alunos e, por exemplo, evitar o preconceito dentro de sala de aula, dentro da escola e dentro das nossas relações. Refletimos sobre a dialética entre sociedade e escola. Refletimos sobre as lições encontradas no filme Escritores da Liberdade em relação à ação, reflexão e transformação. O papel de um professor que muitas vezes
precisa superar o sistema de ensino que se encontra, precisa fazer mais, se propor a fazer mais do que o currículo está propondo. Um professor que se dedica a entender o contexto escolar dos seus alunos, entender a cultura dos seus alunos e, a partir disso, fazer a sua prática de ensino. E como essa postura desse professor reflexivo, desse professor crítico, desse professor contextualizado, pode resultar em alunos comprometidos, envolvidos e, consequentemente, também serão críticos, serão reflexivos e também vão transformar a realidade que eles estão inseridos. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre cidadania. O que é cidadania, afinal? Qual o conceito que você tem sobre cidadania? Se você sentir à vontade e quiser compartilhar qual o seu pensamento sobre cidadania, você pode escrever aqui nos comentários. Vamos trocar informações, vamos construir esse projeto juntos, vamos refletir juntos e vamos crescer juntos, aprendendo juntos, nos transformando e transformando a realidade que nos cerca. Tá, vamos lá. O que é ser cidadão? Eu não sei sobre isso. Tipo, uma cidade, alguma coisa? Tipo, tipo cidade? Cidadania, a gente pode-se dizer que no dia a dia são as atitudes que a gente tem ao próximo, as atividades que a gente pratica. Então, por exemplo, um ato de cidadania na rua, ajudar uma pessoa a atravessar uma rua, isso aí seria contribuir para que a gente tenha uma sociedade melhor diante dos dias atuais, que cada um se torna cada vez mais egoísta, pensando em si. Então, o ato de cidadania torna-se relevante para que a sociedade torne-se cada vez mais evoluída. Cidadania é o respeito, eu acho, né? As pessoas e sei lá, acho que é isso. Pra mim, o que é cidadania? Não sei responder. Bom, cidadania eu acredito que, para mim pelo menos, é quando a gente exerce a nossa função como um cidadão não só da nossa cidade, do nosso estado, mas um cidadão do mundo. E exercer a cidadania é se preocupar com o outro além de ti mesmo, com uma comunidade como um todo, assim. E acredito que a cidadania é tu querer o bem das pessoas ao teu redor, de ti, e tu buscar isso de uma forma mais altruísta. Acho que pra mim é isso. Pra mim, eu acho que é ser cidadão, é cada cidadão exercer os seus direitos na sociedade. E é um pouco de democracia também, eu acho, porque cidadania dá direito a todos. Ser cidadão para mim é poder votar, ter os direitos assegurados pela Constituição. Cidadania é você respeitar o teu direito e o dever. Você saber reconhecer o direito e o dever. E acima de tudo também a liberdade e a responsabilidade, que eu considero os 4 princípios básicos da democracia. Os 4 princípios são esses aí: direito, dever, liberdade e responsabilidade. Pronto. Em trabalho, em se importar com as pessoas, assim, com a cidade. Ser cidadão, né? E ser respeitado como gente, né? Né? Para mim é uma sociedade que tem direitos e deveres. Para mim é a cidade, a convivência. O que é cidadania? Cidadania é um daqueles conceitos que é melhor entendido quando se pensa na sua ausência. Como é a vida quando não se tem cidadania? Antigamente, a forma mais comum de governo era a monarquia, com todos os poderes concentrados no rei, que era soberano, ou seja,
aquele que tinha todo o poder sobre um povo. Isso era tão forte que houve um rei na França, o Luís XIV, que disse: "O Estado sou eu." E ele tinha razão. Naquela época e com aquele tipo de governo, a relação entre governante e governados era totalmente desigual. Os governados eram apenas súditos, e o significado dessa palavra é aqueles que estão sob a vontade de outro. Então, a vontade do rei era a lei. Aos súditos só cabia obedecer a ele, ao rei, que teoricamente sabia o que era melhor para todos. Essa situação só começaria a mudar com dois importantes momentos históricos já no finalzinho do século XVIII. A Revolução Americana, que resultou na Declaração da Independência dos Estados Unidos, e a Revolução Francesa. Esses movimentos foram marcados pelo desejo que a população desses países tinha de reivindicar o exercício da própria soberania. Por isso mudaram a história da humanidade e deixaram uma herança muito importante em forma de valores, ideais, tradições e documentos, como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, produzida pelos revolucionários franceses. Nesse famoso documento são afirmados vários direitos das pessoas, direitos que não dependiam de quem estava no governo e dos quais nem a própria pessoa podia abrir mão, como o direito à vida, por exemplo, e por isso são chamados de inalienáveis. Não é à toa que a expressão cidadão aparece no título dessa Declaração de Direitos. Ser cidadão é bem diferente de ser súdito. O cidadão também vive debaixo de um governo, mas a sua obediência ao governante e às leis tem como contraponto o respeito aos seus direitos. Não há cidadania quando só há deveres a cumprir, como era o caso dos súditos, mas também não há cidadania só com direitos. Por isso dizemos que a cidadania é uma construção coletiva, onde cada um deve cumprir seus deveres perante a comunidade e o Estado, além de contribuir para que todos possam cumprir os seus. Assim se constrói uma comunidade forte, uma comunidade política. E esses valores, quando incorporados à cultura de um povo, se tornam um patrimônio coletivo. Veja um bom exemplo disso. A nossa Constituição atual, aprovada em 1988, é chamada de Constituição Cidadã. Isso porque nosso país havia saído de um período em que vários direitos civis e sociais tinham sido restritos. As pessoas que elaboraram a Constituição, os constituintes, representando todo o povo brasileiro, acharam por bem recuperar esses direitos, acrescentar outros e deixar isso registrado em nossa lei maior. Quando tiver uma oportunidade, leia os artigos 5º e 6º da nossa Constituição e fale sobre eles com seus amigos. É o artigo 5º, por exemplo, que garante a igualdade de todos perante a lei e o direito inviolável à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. É importante ressaltar ainda que o bom cidadão deve participar ativamente dos assuntos do governo. Isso se chama cidadania ativa. No exercício da sua cidadania, a pessoa age em prol do bem comum, pois os problemas da comunidade afetam a todos. Vale lembrar que o termo cidadania tem outros significados também, entre eles o de definir a condição de membro de um Estado-nação. É o que se diz, por exemplo, quando alguém afirma que eu tenho cidadania brasileira. Mas nesse vídeo, como explicamos até aqui, estamos tratando da cidadania em sua dimensão política. Recapitulando então, cidadania é a posse e o exercício de um conjunto de direitos e deveres, de natureza civil, política e social, o exercício da soberania do indivíduo dentro de um Estado. Assim, o cidadão participa ativamente dos assuntos de sua comunidade e país. A expressão cidadão não é contemporânea. Ela tem início na Grécia Antiga. O significado exato da palavra é cidades e tem em Aristóteles o seu grande disseminador. Para ele, cidadão era toda pessoa dotada de direitos na esfera política e deveres com a incumbência de contribuir na formação do governo. Nesse período, os gregos excluíam dos direitos de cidadania os escravos, as mulheres e os estrangeiros, que eram a maioria na época. Mesmo com essa exclusão, pode-se dizer que pela primeira vez foi apresentado a problemática da cidadania na história. Mas essa definição
foi mudando ao longo dos anos. E hoje, ao relacionar a educação, nós estamos falando muito mais do que o cidadão, o significado de cidadão, como alguém que é portador de direitos e deveres. Estamos falando sobre a construção da identidade, sobre desenvolver um pensamento crítico, sobre protagonismo. Estamos falando em respeito às diferenças. Nós estamos falando também sobre trajetória pessoal, sobre sonhos e desejos. Falar de cidadania no ambiente educacional é além do plano político-pedagógico, além do currículo escolar, porque se trata também de temas transversais da interdisciplinaridade, ou seja, o professor dentro da sala de aula, ele precisa relacionar temas que conversem entre si. Trata-se de um exercício contínuo em dialogar com o contexto social, com a cultura, dialogar com o conteúdo, dialogar com as disciplinas, dialogar com as temáticas em volta dessas demandas sociais. Ouvir é ser ouvido. Enfim, não existe uma fórmula pronta, não existe um jeito exato de ser feito, mas o fato é que o professor precisa se fazer ouvir, mas antes de se fazer ouvir, ele precisa ouvir as demandas, as necessidades, ele precisa conhecer esse aluno. Para o professor formar pensadores críticos, ele precisa ter um pensamento crítico, precisa desenvolver essa visão de mundo ampliada, para que ele possa transmitir isso também para os seus alunos, para que o professor consiga contextualizar os seus alunos, ele precisa estar contextualizado, né? Como a história, como a sociedade, como a economia, tudo que tem vida está em movimento, está em constante transformação. Por isso não há um modelo pronto de se fazer, de se educar para a cidadania. É preciso estar em constante movimento para que isso aconteça, em constante ação, reflexão. Uma via de mão dupla, enquanto ensina, aprende. O aluno também, da mesma forma que está aprendendo, ele também ensina o professor. É uma relação mútua em que essa educação voltada para a cidadania, ela acontece. Lá no 5º vídeo, que eu cito o exemplo do filme A Corrente do Bem, fala sobre um professor de estudos sociais que começa a instigar os alunos a se pensarem na identidade deles com relação ao mundo, se perceberem em relação ao mundo. E ele pede para os alunos desenvolverem um projeto de como mudar o mundo e colocarem em prática. E um aluno começa a fazer atos de bondade, de generosidade, de solidariedade, e acaba influenciando a sua família, algumas pessoas da cidade e tomando um precedente até do país. Mas o que eu quero destacar em si não é nem o fato de que ele conseguiu desenvolver um projeto que desencadeou outras ações, né? Influenciou outras pessoas, inspirou outras pessoas também. Mas é o fato de que o professor, ele começou a ouvir esses alunos, começou a estimular que os alunos pudessem desenvolver um pensamento crítico. E eu quero trazer a nossa atenção, a nossa reflexão nisso aqui. Algo que eu já tenho falado em alguns vídeos e a gente vai reforçando, a gente vai ampliando
né, nossa reflexão com relação a transformar alunos reflexivos, pensadores, críticos, participativos. Isso implica em um movimento dentro da sala de aula. Talvez aquele entendimento do professor que tem didática, aquele que detém do domínio da turma, do controle da turma, aquele professor que os alunos ficam quietos, sentados, e ele tem total liberdade para falar, e não é um diálogo, né? É um monólogo em que só o professor fala. Então, pensando em educação e cidadania, a formação para a cidadania, nós pensamos nesse diálogo, como eu já disse, o diálogo entre as disciplinas, o diálogo entre as temáticas, entre as necessidades, as demandas sociais, e esse diálogo em que o aluno é permitido falar o que pensa, às vezes até que nem está dentro do contexto do que está sendo abordado, mas os alunos eles precisam ter essa liberdade de que não serão reprimidos, de que não serão criticados pelo que falarem, que a opinião dos alunos é importante para o professor os conhecer e para que esse conhecimento seja construído. Ouvir os alunos implica em saber, em identificar que a aprendizagem de fato está acontecendo. Então, esse movimento dentro da sala de aula não significa desordem, não significa bagunça, que muitas vezes, para que as coisas tomem os seus devidos lugares, é preciso mexer um pouco de lugar, não é? Para a gente fazer uma faxina, a sensação que a gente tem é que a gente bagunça primeiro para depois arrumar, não é? Para organizar um guarda-roupa, primeiro a gente tira tudo de dentro, põe tudo sobre uma plataforma e a sensação é que está tudo bagunçado, para daí então as coisas irem se organizando, se ajeitando, tudo vai tomando o seu devido lugar. Então, pensando nas necessidades contemporâneas das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, é preciso um pouco de desordem, é preciso um pouco de bagunça. Essa desordem que antecede a organização das ideias, a troca de ideias, a construção em conjunto do ensino e da aprendizagem. A criança, no seu processo de formação humana, é um embrião humano. A sala de aula é o útero social da produção humana, garantidora de sua educação básica. A escola constitui-se no corpo, no qual se gesta a condição humana. Whitman e Klippel. Para esses autores, as relações com os pais, familiares, a sociedade em geral, vão se ampliando, determinando e construindo o sujeito. Logo, a escola, sendo esse corpo, necessita promover ações, reflexões e intervenções educativas que contribuem direta e intencionalmente na construção humana e no exercício da cidadania. É nesse sentido que eu quero indicar esse caderno de oficinas para você, professor, você, professora, começar a falar sobre direitos humanos e cidadania dentro da sua sala de aula. Nele você vai encontrar aproximadamente 31 temáticas sobre direitos humanos e cidadania, como, por exemplo, quem sou eu, entendendo o ECA,
eu, tu, eles, a cultura da paz, tempo de ser adolescente, declaração dos direitos humanos, vida comunitária, viver em grupo, roda viva, trabalhando juntos, dentre outros. Ele é destinado para crianças e adolescentes. Algumas atividades também podem ser trabalhadas em família. Na elaboração deste material, foi considerado os seguintes objetivos: facilitar a prática pedagógica, apresentando sugestões de como trabalhar algumas questões relacionadas ao macrocampo direitos humanos e cidadania. Esteja atento ao público a que se destina a oficina. Algumas são direcionadas exclusivamente para crianças, outras são específicas para adolescentes, há ainda as que podem envolver crianças e adolescentes. Em algumas delas é possível incluir pessoas da família, da criança ou do adolescente, favorecendo a interação familiar e potencializando os resultados da oficina. Então, nesse caderno, você vai encontrar todas as informações que são necessárias para a realização da oficina. Quais são os recursos, vai orientando aqui passo a passo de como realizar, o tempo de realização da atividade, os objetivos da qual a oficina se propõe a alcançar. Então, é um material riquíssimo que vai te fornecer ferramentas e possibilidade de já tratar alguns temas pertinentes às crianças e adolescentes do nosso Brasil maravilhoso. Eu vou deixar aqui no bloco de informações o link para você conseguir acessar, fazer o download e utilizar na sua prática pedagógica. Toda criança tem direito à vida e à saúde. Toda criança tem direito à alimentação. Toda criança tem direito à família e educação. Então, cidadania. Meu Deus, mas que palavra mais difícil. Cidadania. Será que você pode me explicar? Cidadania. Meu Deus, mas que palavra mais difícil. Cidadania. Será que você pode me explicar? Ser um cidadão é exercer direitos e cumprir deveres para viver bem. É ter direito à vida, à liberdade, à igualdade, à propriedade perante a lei. E toda criança tem os seus deveres também. Cidadania. Meu Deus, mas que palavra mais difícil. Cidadania. Será que você pode me explicar? Cidadania. Meu Deus, mas que palavra mais difícil. Cidadania. Será que você pode me explicar? Mas não pense que é só ter direitos. Crianças têm deveres também. Então vamos aprender os deveres que a gente tem. Dever de respeitar pai e mãe, de cuidar dos mais velhos também, de aceitar o amigo, não importa o jeito que ele tem. Dever de proteger a natureza, não maltratar animais, de estudar e passar na escola para a vida ter muito mais. De cidadania. Meu Deus, mas que palavra mais difícil. Cidadania. Será que você pode me explicar? Cidadania. Meu Deus, mas que palavra mais difícil. Cidadania. Será que você pode me explicar? Cidadania. Meu Deus, mas
que palavra mais difícil. Cidadania. Será que você pode me explicar? Cidadania. Ah, agora eu entendi. O meu objetivo com esse vídeo, além de refletirmos juntos sobre a importância de o processo educacional ser voltado para a cidadania, não apenas como um cumprimento curricular, não apenas para constar, mas que ela cumpra realmente o seu papel de transformação, um papel reflexivo, um papel em que o aluno tem voz, tem vez, até mesmo porque é o aluno que vai estar lá atuando na sociedade. Então, muito mais do que refletir sobre a importância e sobre como nós podemos fazer na prática pedagógica essa relação com a educação para a cidadania, eu também quero fornecer ferramentas de como você pode fazer isso dentro da sala de aula. Aqui são algumas opções, mas de acordo também com o seu interesse, com a necessidade que você encontrar dentro do seu contexto social, dentro da realidade dos alunos que estão dentro da sua sala de aula, você também pode buscar recursos que te auxiliem nessa prática a fim de realmente potencializar a proposta que a educação para a cidadania ela deseja alcançar. Ao fomentar o tema cidadania dentro da sala de aula, dentro do ambiente escolar, nós estamos buscando gerar uma sociedade democrática, mais justa, colaborativa, participativa, produzindo alunos cada vez mais livres, conscientes e comprometidos com a transformação da sociedade. Vale destacar que esse ensino tradicional, centrado no professor, um professor conteudista, que trabalha com seus alunos a respeito da memorização para obter boas notas e passar no ano letivo, ele está cedendo o lugar para um professor crítico, um professor dinâmico, que constrói o conhecimento junto com seus alunos, que mantém essa relação em que um precisa do outro, um melhora o outro, um transforma o outro. Uma postura voltada em aprendizagem criativa, compreendendo a escola, especialmente na construção de valores éticos. Precisamos pensar que a nossa ação, nossa prática pedagógica está valorizando a conscientização, partindo do princípio que grandes mudanças começam de atos pequenos. Talvez eu, como professora, na minha sala de aula, com os meus alunos, não possa fazer muito, mas eu posso fazer algo. E com certeza, eu acredito que os meus alunos, eles podem ir mais longe do que eu fui. Eles possam alcançar fronteiras que eu jamais alcançaria. Então nós entendemos que a escola ela não está ilhada, não está limitada aos seus muros. Ela está inserida em um contexto social. Ela se faz nas relações sociais. Portanto, ela é um agente de transformação. Você já refletiu sobre a influência da ética na educação? A educação é o modo pela qual, desde a antiguidade, utilizou-se de um mecanismo para melhorar a condição do indivíduo em uma sociedade. O que difere a pós-modernidade de outras épocas na educação é a influência da tecnologia na comunicação, o que causou um grande avanço. Você sabe qual é a relação da ética com a escola e a sociedade? A escola passou a ter um papel fundamental na sociedade moderna.
muitas pessoas passaram a buscar o conhecimento e o estudo formal e, consequentemente, tiveram uma perspectiva diferente frente ao mecanismo social. Com isso, a sociedade passou por grandes transformações por meio do conhecimento. Você sabe qual é a diferença entre ética e moral? Embora esses conceitos sejam diferentes, eles são constantemente confundidos, pois na prática, ética e moral são as bases de conduta do ser humano. Elas são responsáveis por determinar o caráter e as virtudes do indivíduo e aprimorar o seu comportamento em sociedade. Mas, afinal, o que é ética e o que é a moral? As respostas para essas perguntas serão vistas a seguir. A origem da palavra ética vem do grego ethos, que significa modo de ser, caráter. A definição de ética vem de normas individuais tomadas por uma pessoa, levando em consideração o que ela compreende como sendo uma atitude correta. Ela atinge a todos de modo universal, todos possuem ética, porém de maneira diferenciada. Justiça é o fundamento que garante o agir ético do plano individual ao global, pois orienta o comportamento do homem. A ética regulamenta de forma indireta todas as sociedades. Já a moral tem sua origem no latim mus mores, que significa costumes. A moral se define por normas sociais pré-estabelecidas por uma sociedade, levando em consideração as atitudes que o grupo considera como correta. Ela atinge grupos específicos. A moral é relativa. Ela varia de acordo com a cultura e a época. A moral é um instrumento de justiça, estabelecendo se determinada ação é boa ou má, pois atua sobre o comportamento do homem. A moral mantém e aglutina sociedades distintas. Você saberia me dizer se o fato de o médico não poder comentar qualquer assunto de seus pacientes com outra pessoa refere-se à ética ou à moral? Esse fato está ligado à ética profissional, extremamente valorizada na área da medicina. Por que não é recomendado utilizar trajes de praia em um ambiente de trabalho? Por causa da ética ou por causa da moral? Trata-se de um valor moral, pois utilizar trajes de banho no ambiente de trabalho é um ato contraditório ao costume da nossa sociedade. E se encontrar uma carteira com dinheiro na rua, é correto devolvê-la a quem perdeu? Por quê? Pela ética ou pela moral? Trata-se de uma conduta ética, pois leva em conta a concepção que devolver o dinheiro é a atitude correta a se fazer. Por que é primordial ser fiel a um companheiro ou companheira no casamento? Na nossa sociedade, a monogamia é um valor moral pré-estabelecido, porém é dispensável em outras sociedades. Quer que embrulhe para presente? Não precisa, é para mim mesmo. Opa, troco a mais. Me dei bem. Ops, como esse livro tá pesado. Não é o livro, Mané. Eu é que estou pesado. Tô vendo. E quem é você, gordinho? Sua consciência, gordinho. Você não vai devolver o troco? Eu não tô roubando, nem fazendo nada ilegal. Pode não ser ilegal, mas também não é ético. Aliás, não é esse o assunto do livro? Pois é, mas como eu não li ainda, tudo bem.
Tudo bem nada. Saiba que a ética diz respeito ao que é moralmente correto. E ficar com o troco a mais não é correto. Não dá pra sair daí. Você é muito pesado. Olha, eu não sei nada sobre ética, tá legal? Por isso comprei o livro. Conversa fiada. Todo mundo sabe o básico sobre ética. Lembra do que a mamãe dizia? Mentir é feio. Nunca pegue nada que não for seu. É verdade. Viu? É fácil. Não faça aos outros o que não gostaria que fizessem com você. Ok, não é tão simples assim, eu sei. Então vou chamar alguns filósofos para ajudar. Estou falando de um time. Sócrates, Biro e a Taliba? E aí? Opa, Sócrates errado. Não leva mal, doutor, mas o papo é conter charadas antigas. Tchau, então. E seus camaradas, Platão e Aristóteles. Beleza? Ô, doutor. Beleza, olha só. O Jorjão tá com umas dúvidas sobre ética. Sei. É o seguinte, Jorjão. Todo mundo nasce com um senso ético. Tipo, sabe diferenciar o certo do errado. Não disse? Até porque não é difícil saber o que é certo e o que é errado. Realmente. Só que às vezes o errado pode ser mais tentador. Sim, mas ainda vai ser errado. E você sabe disso. Portanto, a escolha é sua. Será que vale a pena fazer algo errado? E viver com o peso da consciência? É, ela pesa mesmo. Mas às vezes pode valer a pena. Tem certeza? Claro, eu poderia fazer alguma coisa um pouco errada. Desde que fosse para ganhar muito dinheiro. Ou ficar famoso. E aparecer na TV? Num talk show? Por que não? Jorjão, há quanto tempo você leva pra casa os clipes do Almoxarifado? Baixaria, ele também não devolve troco a mais. Posso até ver as manchetes. Jorjão, leva clipes para casa. Veja. E eu posso ouvir os telejornais. Foi preso hoje um homem conhecido por Jorjão. O elemento é acusado de apropriar-se indevidamente de item do erário. E eu posso sentir o puxão da orelha da minha mãe. Que vergonha! Não adianta falar, não é, Jorge Astolfo? Jorge Astolfo? Isso sim eu não posso ouvir. Com que cara eu ia chegar em casa? Até tu! E o meu filho? Que mico iria pagar na escola? Vocês me convenceram. O errado não vale a pena. Assim é que se fala, Jorjão. Ético é tudo aquilo que você faz e que pode contar à sua família durante o jantar sem sentir vergonha. Por falar em família, eu não posso me atrasar pro almoço. Também vou nessa. Carona. Mas, antes de vocês irem, posso fazer mais uma pergunta? Sim. Entre o certo e o errado, deve escolher o certo, certo? Certo. Mas quando há mais do que uma coisa certa? Como fazer a escolha correta? Bem, uma forma é escolher a alternativa que beneficia o maior número de pessoas. É a busca pelo bem comum, Jorgão. Isso mesmo. Sabe tudo essa consciência? Se você ouvi-la, tudo ficará mais fácil. Vai por mim. E por falar em ouvir, estão ouvindo isso? Parece alguém chorando. Não é justo. Não consigo fechar o caixa. O patrão não vai gostar nada disso. O que foi? Por que estão me olhando assim? Vocês viram? Foi ela que me deu. Fala sério, Jorjão. Mas e aquele negócio do bem comum? A minha família toda será beneficiada e... Fala sério, Jorge Astolfo! Jorjão, só há um jeito de você entender o que deve ser feito em relação a esse dinheiro. Posso saber qual é? Colocando-se no lugar daquela moça. Ei! Já estou farto desse seu papo. Jorjão,
Sim, patrão. Devo informá-lo que seu salário será descontado. Oh, não! Calma, Jorjão. O que importa é você saber que não deve fazer aos outros o que não gostaria que fizessem com você. Mas essa eu já sabia. Todo mundo sabe o básico sobre ética. Lembra dessa também? Eu sim. Bem, parece que o nosso Jorjão já tomou sua decisão. E você, o que vai fazer? O ensino da ética no ambiente escolar é essencial para a formação de indivíduos capazes de exercer seus direitos e deveres em sociedade. Porém, o grande desafio para todo educador é encontrar a maneira adequada de promover esses valores dentro e fora da sala de aula. Falar de cidadania, falar de ética no ambiente escolar traz a responsabilidade ao professor em como ele consegue administrar todo o currículo, todo o conteúdo e, para além disso, ele precisa desenvolver o pensamento em desempenhar bem o seu papel e desempenhar bem feito. Não apenas com cumprimento, uma preocupação com cumprimento curricular, mas uma preocupação em realmente atender às demandas da educação contemporânea, de uma escola contextualizada, enfrentando os desafios com o desejo de superar. Não um professor apenas que entra dentro da sala de aula para cumprir com o currículo, mas um professor preocupado em enfrentar os conflitos, identificar os conflitos, enfrentá-los e superá-los, não sozinho, mas juntamente com seus alunos. Então, à medida que nós vivemos, nós estamos em constante transformação. E a transformação, ela nos tira desse lugar de comodismo. Então, a educação, ela está em constante movimento e o professor precisa preocupar-se com isso, precisa estar em movimento, precisa acompanhar essas mudanças, essas transformações, porque a educação, ela se dá diante de um contexto histórico, ela vai acompanhando ou precisa acompanhar as mudanças que nós enfrentamos. Nós trazemos a história conosco, lançamos o olhar para as lições, para as ferramentas que funcionaram, no passado e que podem ainda nos servir. Portanto, nós não podemos pegar um modelo do jeito que está lá atrás, no passado, e aplicar nos nossos dias. Nós podemos aprender e readaptar. É o processo de reciclagem, É o processo de reforma. Todos nós precisamos nos reinventar a todo instante. E a escola não pode se isentar dessa tarefa. A vida é um processo. E com esse processo vem as mudanças. Essas mudanças que nós precisamos identificar, como eu já disse, lançando o olhar para a história e fazemos uma revisão. Criarmos o hábito de fazermos essa revisão, essa reciclagem. Nesse processo de revisão, a gente separa aquilo que nos serve daquilo que já não serve mais. Então, nós precisamos estar constantemente revendo a nossa prática pedagógica, refletindo sobre a história, refletindo sobre as influências sociais, refletindo sobre qual é a característica dos nossos alunos para então moldarmos a característica do nosso fazer pedagógico. É importante que nós não fujamos do conflito, porque ele existe. E o conflito, se nós apenas ignorarmos, ele não será resolvido, não é verdade? Então nós precisamos refletir sobre os dilemas éticos que enfrentamos. Então precisamos
refletir sobre o conflito, precisamos refletir sobre os dilemas éticos se nós desejamos um futuro melhor, se nós desejamos melhorar as nossas relações. Isso implica em atitudes diárias dentro da sala de aula, dentro do ambiente educacional, e isso vai sendo refletido nas atitudes diárias, dentro das famílias, dentro das casas e dentro da sociedade. Então, é o pensamento ali desse ambiente escolar que vai se ampliando numa visão macro, né? Então, da visão micro para a visão macro. Essas atitudes diárias no cotidiano, nós precisamos valorizar, porque não se trata de uma disciplina de ética, não se trata de uma disciplina de cidadania, mas, como nós já falamos aqui, se trata dessa inter-relação, desse diálogo entre as disciplinas, e esses assuntos precisam estar no nosso dia a dia na escola. Não se trata de uma disciplina, não se trata de um momento em que se fala sobre cidadania, de um momento apenas em que se fala sobre a ética, mas ela precisa costurar a cidadania e a ética precisa estar costurada em todas as disciplinas. Precisa estar presente no nosso dia a dia, no nosso fazer pedagógico, nas nossas relações. Paulo Freire, por exemplo, fala sobre o inédito viável. Muitas vezes nós vamos precisar fazer o que não foi feito, mas que é possível. Então, lembrando do filme Escritores da Liberdade, ali uma professora que veio de fora, uma professora fora do contexto em que os alunos daquela sala estavam, mas ela também estava fora do contexto educacional, no que diz sentido a professores engessados, no que diz sentido a direção, a instituição em si, engessada em um modelo ultrapassado. Então ela também veio fora desse contexto. Ela veio pensando em inovação, ela veio pensando em transformação. A princípio, ela ainda estava muito tímida, talvez até um pouco ingênua, mas ela estava disposta a fazer o que ninguém tinha feito. E ela alcançou. Não pelo fato de exibir para a escola que finalmente ela estava conseguindo alcançar mudanças, conseguindo contextualizar os alunos, conseguindo fazer com que os alunos alcançassem maiores resultados, melhores resultados. Ela não estava buscando se provar para ninguém. O único objetivo que ela tinha é provar para ela mesma de que ela era capaz de trazer uma educação e aprendizagem para os seus alunos, né? Então não se trata apenas em transmitir, em falar sobre cidadania. Trata-se em nós primeiro ensinarmos pelo exemplo. O professor, ele precisa ser o exemplo. Não se trata de colocar a ética, a cidadania como uma maquiagem para parecer aos alunos. Nós precisamos impregnar nas nossas ações. Isso precisa estar internalizado dentro de nós, para que daí então a cadeia se espalhe, para que a gente possa transmitir isso para os alunos possam ampliar a sua visão, inserir essas ações no seu dia a dia também, na sua família e na sociedade. Então nós só vamos conseguir realmente alcançar mudanças, transformações efetivas, se for efetivo em nós, se for de fato um desejo, se for de fato uma prática. É a relação entre a teoria e a prática. Precisamos lançar mão da teoria, precisamos dominar os conteúdos, precisamos dominar as técnicas, precisamos relacionar o contexto escolar, precisamos ter esse diálogo com os alunos, mas também nós precisamos ser o exemplo para que então nós consigamos também tornar os nossos alunos. Nós precisamos ser
para que, sendo, possamos ensinar os nossos alunos também.